Você parou para abastecer hoje? Até ontem o etanol estava sendo comercializado em média em Cuiabá a R$ 3,65. Hoje, preço atualizado R$ 3,99. Um reajuste significativo. Aliás, a gente vem monitorando essa situação desde dezembro do ano passado, quando consumidores nos alertaram que o preço costuma subir na última semana do mês, cair no final da primeira quinzena do mês seguinte. E as oscilações saíam de R$ 13,70 para R$ 4,30. Esse mês de junho não houve essa oscilação. A gente até gravou no final de maio, o preço estava na casa de R$ 3,65. Não houve a alta na virada do mês de maio para junho, mas agora os postos começam a reajustar R$ 3,99. E aí eu estou com as equipes espalhadas na capital. Estou com o Cláudio Santos em um posto, estou com o Arthur Garcia em outro ponto. Cláudio Santos, primeiro, Avenida Carmindo de Campos. Vamos dar uma olhada lá como estão os preços. Cláudio Santos, segue daí, meu amigo. Como você disse, Leandro Trindade, reajustado o valor do etanol, R$ 3,99, mas não foi só o etanol, o valor do etanol não que subiu. Nós temos também a gasolina a R$ 6,19, né? Chegamos a achar no início do mês, a encontrar, circulando pelas ruas de Cuiabá e Várzea Grande, o valor de R$ 3,59, R$ 3,60 para o etanol e também encontrando em média ali o preço da gasolina em R$ 3,85. Então, a gasolina teve uma elevação aí de mais de 30 centavos. Eu gostaria de começar falando aqui do valor da gasolina, Leandro. A gente está vendo um aumento, só que na virada do mês nós fizemos uma participação ao vivo falando que o vai e vem dos preços tinha parado, ou pelo menos pausado, né? E coincidência ou não, na virada de mês não teve esse reajuste, porque coincidiu ali com uma diminuição no valor da gasolina, anunciado pela Petrobras. O anúncio feito pela Petrobras seria de redução de 12 centavos em média por litro. Então, na teoria, se a Petrobras anunciou essa diminuição de valor de 12 centavos em média por litro, nós teríamos que ter aqui um valor mais baixo, não mais alto como a gente está vendo. Mas é claro, é muito comum você conversar com os proprietários de postos de combustíveis e eles disserem, olha, o valor anunciado na Petrobras não é a realidade que está na ponta. E aí eles alegam uma série de fatores, Leandro. Alegam fatores como a distribuidora, até chegar na distribuidora é um valor, né? Depois que você tem que buscar o frete, são os impostos federais, impostos do Estado. E além disso, também comentam que a gasolina que vende na maioria dos postos, ela tem uma mistura, né, do etanol. Então eles também comparam o preço que eles têm que pagar no etanol para misturar a gasolina. Enfim, N fatores. Mas o que incomoda o povo de Cuiabá e Várzea Grande é essa oscilação e que acontece praticamente ao mesmo tempo. Ainda é possível você encontrar alguns postos aí comercializando hoje, né, valores de R$ 3,65. Mas geralmente não é comum esse preço permanecer assim não. Ele logo é aumentado também. Nós estamos aqui na rua Carmindo de Campos, né? E aí você está vendo, R$ 3,99 etanol, R$ 6,19 a gasolina. Ou seja, se repete aquilo que a gente já vinha mostrando ao longo de outros programas. Leandro. Muito obrigado, Cláudio. Vou pedir para o cinegrafista fechar na placa do posto, para a gente entender, né, os valores que estão sendo comercializados na Carmindo de Campos agora, onde o Cláudio está ao vivo. R$ 13,99, a gasolina nesse outro posto R$ 5,99 e lá na Carmindo de Campos 6 e pouco. Não tem justificativa para aumentar a gasolina hoje depois de uma queda no preço. Não tem justificativa. Se a Petrobras anuncia queda, o posto anuncia alta e quer me convencer. No mínimo era para ter uma estabilidade, mas nem isso. Mas nem isso. Eu tenho imagem ao vivo da Carmindo de Campos. Essas imagens são gravadas. Agora é ao vivo? Estou na gravada ainda. Imagens gravadas. Hoje, R$ 3,99 o etanol. Em alguns postos, R$ 5,99. E eu quero ver o posto da Carmindo lá, a placa da Carmindo. O Cláudio Santos está lá, da Carmindo eu vou para a FEB, mas primeiro eu quero ver a Carmindo. Vem aqui para mim. Vem aqui para mim. Eu quero ver a Carmindo de Campos, a placa do posto na Carmindo de Campos.
E da Carmindo, esse é ao vivo. Carmindo de Campos, R$ 13,99 o litro do etanol. Gasolina, R$ 6,19. Eu gravei na Carmindo de Campos dia 24 do mês passado, estava R$ 3,65 o etanol. Essa imagem é Carmindo de Campos. Vem para cá agora. Porque da Carmindo agora eu vou para a Avenida da FEB, em Várzea Grande. Quem está lá na Avenida da FEB é o Arthur Garcia. E ele vai compartilhar com você que está acompanhando o Comunidade o preço na Avenida da FEB. Eu não sei qual é. Pode encher a tela. Avenida da FEB, R$ 3,59 o etanol, R$ 6,29 a gasolina. Arthur Garcia. A gasolina tá cara, hein, Arthur? Exatamente, Trindade. O preço dela aqui está o litro de R$ 6,29. Já o etanol é o valor aí que nós encontramos mais em conta nesse percurso que realizamos de Cuiabá a Várzea Grande. Apenas R$ 3,59 neste posto aqui na Avenida da FEB em Várzea Grande. Só que não é tão diferente em outros aqui próximo, viu, Trindade? A menos aqui de 15 metros desse posto, tem outro que já está a R$ 3,96. Então, existe ali uma discrepância desses valores, né? Muitos condutores, motoristas não entendem o motivo dessa alteração tão rápida, né? O que dá a entender, às vezes, Trindade, é de que existe um grupo de WhatsApp de que os donos de postos devem participar de certos aí representantes do petróleo aqui em Mato Grosso, que eles passam essa informação no período noturno e eles acabam ali alterando de forma todos iguais. Ontem, por volta das 19 horas, era comum nos postos estar exatamente aquele preço de R$ 3,69. Quando foi já em outro horário, após as 21 horas, muitas pessoas mandavam já imagens dizendo da alteração daquele momento. Então, em alguns postos que está exatamente o preço antigo, pode ser que a resposta seja isso aqui, ó. Existe aqui nesse posto 2 caminhões carregados, eu creio, de combustíveis, justamente para abastecer. Se o consumidor fizer uma conta rápida, Trindade, olha só, pegando ali em média esses 30 centavos vezes 40 litros, que é o que recebe um veículo mais ou menos, ele vai dar em torno ali de R$12, o que vai aumentar para esse consumidor. Aí se você pegar R$12, uma média de 500 veículos abastecidos em um posto de grande movimento, só neste posto a vantagem financeira ali chega a R$6.000. Então, quando você identificar que foi um aumento apenas de centavos e achar que isso é insignificante, se engana. Porque quando colocado um número maior, isso você vai ver exatamente o prejuízo que o consumidor tem e o lucro que os donos de postos acabam tendo. Eu volto com você, Trindade. Arthur, muito obrigado. Avenida da FEB ao vivo, posto com R$ 3,59, o mais barato que nós encontramos até o momento. Pode vir para cá, pode vir para cá. Mas, em média, R$ 3,99. Saiu da casa de R$ 3,65 para R$ 3,99 de ontem para hoje. Esse aqui, antes de mostrar aqui, eu vou rodar uma entrevista que o Cláudio fez com uma consumidora e o que ela fala é extremamente importante para você entender o impacto destes reajustes do dia para a noite. Roda. Camila, você tem percebido que às vezes está mais barato, às vezes está mais caro? Qual que é a sua opinião sobre essa oscilação? É péssima, né? Porque um dia a gente faz uma programação de planejamento de combustível e ela nunca bate, nunca fecha, porque sempre está oscilando, um mês é mais, outro mês é um pouquinho menos, mas é muito ruim mesmo para o consumidor. Esse reajuste ele impacta diretamente no bolso do trabalhador. Principalmente você que usa, por exemplo, o seu veículo para trabalhar como motorista de aplicativo, abastece com etanol, faz um orçamento para ter um rendimento, para ter uma sobra, e aí você é surpreendido por um reajuste do dia para a noite. Esse site aqui é o CPEA. O CPEA é ligado à USP e faz o monitoramento de preços. Sabe quem me passou esse site aqui? O antigo presidente do Sindipetróleo, para que eu usasse ele como referência para os preços. Dá uma olhada aqui. Indicador semanal do etanol hidratado, dia 6/6, a última atualização. Metro cúbico, que é a comercialização na indústria, R$ 3,30. Dia 30/5 estava R$ 3,34. Olha a diferença. Ou seja, de R$ 13,34 para R$ 3,30. Baixou. O valor do metro cúbico diminuiu na indústria do etanol hidratado. Vem cá. Eu tenho aqui agora o etanol anidro, que saiu de 3,150 para 3,180.
também não justifica, apesar deste etanol ter um reajuste na indústria, o reajuste que foi repassado de ontem para hoje. Então, quando você quiser dar uma olhada e entender se o reajuste é real ou não, você vem aqui e compara no CPEA, que faz o monitoramento semanal do preço na indústria. Estou mostrando para você ao vivo. 3.308,75 era 3.340,55 o metro cúbico, que é a maneira como o etanol é comercializado na indústria, ou seja, diminuiu. E esse preço não é do Brasil, não. Esse preço é de Mato Grosso, porque aqui você coloca o estado. Ó, para não dizer que eu estou tentando enganar a audiência. Mato Grosso, somente Mato Grosso, e aqui estão os valores. O que justifica esse reajuste apresentado de ontem para hoje? Nós questionamos o Sindipetróleo. E a nota diz o seguinte: o Sindipetróleo acompanha o comportamento do mercado macroeconômico, que inclui variações cambiais, cenário internacional e a oferta nas usinas. Em relação à oscilação, é importante destacar que ela é comum no mercado, especialmente em um cenário em que o etanol disputa espaço com a gasolina e sobre influência direta de fatores como volume de produção e a dinâmica entre oferta e demanda, e principalmente da concorrência entre os postos. Olha, o meu papel aqui é questionar. O meu papel aqui é provocar. E o que me preocupa muito é o silêncio de quem deveria investigar, é o caso do PROCON. Nós já colocamos o diretor do PROCON aqui e eu estou há mais de 30 dias tentando uma resposta quanto à investigação do PROCON. Vou até olhar meu celular se ela chegou agora, mas até agora não tinha chegado. Vou até colocar as datas para você entender o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui o PROCON. Antes de eu ir para o intervalo, eu quero explicar essas datas. Deixa eu ver se chegou a resposta do PROCON. Não. Eu tinha pedido uma resposta para o PROCON no dia 24 de abril. Nada. Voltei a pedir hoje, diante de mais um reajuste. Até agora nada. É esse silêncio que me preocupa.